Olá pessoal, salve, salve. No vídeo de hoje eu gostaria de falar uma coisa que eu venho pensando já faz bastante tempo, né? Você não me conhece, né? Eu tô entrando agora no mercado aqui do YouTube. Quando eu digo mercado, eu digo o espaço do YouTube, né? Que a minha ideologia aqui é levar o estoicismo para o máximo de pessoas possíveis aqui no Brasil e levar o estoicismo de uma maneira nova, sabe? Voltado para os dias atuais. Tema de hoje, pessoal, fica aí um pouquinho no vídeo aí, porque isso pode interessar, vai interessar muito para você. É um tema que você, com certeza, que é expert, já pensou nisso. Eu queria falar de hoje, pessoal, sobre o principal ponto fraco de nós, como brasileiros, da nossa cultura do samba, do axé, do forró, que é muito bonita, é muito rica. O Brasil é um ninho com diversas culturas, etnias alemã, é portuguesa, com espanhol, com africano, é um caldeirão. Mas eu gostaria de não ressaltar o ponto positivos do Brasil, que são esse ponto para mim que é positivo, que são várias culturas, traz uma riqueza cultural. Eu queria falar um ponto negativo da cultura brasileira, que a gente muitas vezes não dá bola para isso, porque a gente vive dentro de uma sociedade capitalista, que é tipo assim, sou eu por eu mesmo, você por você mesmo, e todo mundo se ferra. Pessoal, parece que eu tô falando coisas com coisas, mas você vai ver que eu tenho uma base filosófica e você vai entender por que eu vou falar sobre isso hoje. Por que todo mundo se ferra, pessoal, na nossa cultura e qual que é o nosso principal erro como sociedade brasileira? Acho que todo mundo aqui está ciente do que está acontecendo aí, né? A questão da guerra da Ucrânia, da Rússia, né? E se você for um cara que para analisar as coisas, uma mulher que para analisar as coisas, você vai perceber o seguinte, que o russo, o estereótipo cultural do russo, falando porque eles passaram por guerras, é muito frio, tipo assim, literalmente frio quando eu falo. A cultura deles não tem carnaval, não tem, tipo, tanta sacanagem, vamos falar assim. Você percebeu que o russo tá dominando o mundo já? Já parou pra pensar isso? Que eles não têm um PIB muito alto, mas o russo, no que tange a tecnologia, computação quântica, que vai importar daqui pra frente com os países, geopoliticamente falando, armas nucleares, robótica e tudo, e armamentos, tudo que importa do ponto de vista do poder específico, o russo é o mestre. O russo não é bom jogar bola, mas ele é o mestre em tudo que vale dinheiro e que vale poder. Né? Ele é o mestre, ele é um xadrezista. E da onde que vem isso, pessoal? Por que eu tô te falando isso, da cultura do russo? Porque se você pegar a cultura do russo e fazer um contraste com a cultura nossa, você vai ver a principal desvantagem do brasileiro. Você já viu algum brasileiro que curte jogar xadrez? Que curte ler livros de filosofia? Você conhece algum seu que faz isso daí? Você conhece algum brasileiro que curte, por exemplo, falar sobre temas que não são eu vou pegar uma mina? Eu conheço pouquíssimas pessoas. A maioria dos caras são todos egoístas, todos se ferrando individualmente. O Brasil não tem um projeto como nação, né? E é um país capitalista, onde 20%, se eu não me engano, 10% da população vive com salário com mais de 20 mil por mês, que são os poucos que conseguem aí sair desse sistema, né? Que herdaram alguma coisa de repente. E mesmo assim é uma elite fraca. A elite do Brasil nem se compara com a elite russa, com a elite americana. Os ricos aqui são mendigos lá para eles. E aí vai entrar o papel da cultura, pessoal. Por que isso aqui é uma coisa muito pesada? Eu sou historiador. Tudo que eu estou falando aqui tem uma base científica, mas é muito importante que você entenda o seguinte, que isso afeta diretamente a sua vida. Essa cultura brasileira de não ligar para a estratégia. E aqui é o ponto principal do vídeo. O brasileiro médio, quando eu falo que ele não curte xadrez, não curte ler livro de filosofia, o brasileiro médio não curte, ele despreza a estratégia. A estratégia para ele é uma coisa que não tem valor porque ele não vê no curto prazo o retorno, né? O brasileiro médio gosta de tigrinho. Por quê? Porque ele acha ali que na cabeça dele que ele vai ganhar a curto prazo alguma coisa, mas a longo prazo é programado para ele perder. Você percebe como que o brasileiro é irracional? Né? Se eu não me engano, tem uma pesquisa que fala que a gente é o país que mais tem pessoas fora da realidade, pessoal.
Então, na minha concepção, esse problema cultural do Brasil falando, né, embora o Brasil tenha assim, pontos positivos, e um dia eu vou falar sobre isso, tem vários pontos positivos que você não nota, mas estou aqui para falar uma coisa para a gente poder mudar, entendeu? Não é um vídeo com caráter chauvinista, não é um vídeo com caráter eugenista, isso aqui, muito pelo contrário. Eu não estou falando que eles são superiores, estou falando assim que a gente tem que melhorar essa nossa falha, porque o brasileiro médio tem um Q 83 e muitas vezes você não vai entender o que eu estou falando, né? Então, assim, qual que é o problema de não ter estratégia, pessoal? É que todo mundo se ferra. Quando você não tem estratégia, você passa a ser reacionário. E o Brasil é um país reacionário com a política pública, reacionário com a economia, com tudo mais. Desgoverno, não tem governo aqui. Né? Não tem políticas públicas eficientes para nada. Não tem estratégia militar. E tá ficando para trás o mundo inteiro nisso. Porque eu tava vendo os chineses fazendo os robôs humanoides lá. Né? Aquilo ali são bilhões de dólares investidos em tecnologia de ponta. E o brasileiro não tem essa estratégia de investir para colher a longo prazo. Entendeu? O governo tipo, pensa só no aqui e no agora. Ele não pensa. É como se não tivesse um cérebro no Brasil, entendeu? Culturalmente falando, entendeu? E isso já vem lá desde a época dos portugueses chegaram, né? Eles sempre nunca tiveram um projeto para transformar isso daqui numa grande nação. O projeto era colonial, era de pegar o máximo de riquezas possíveis, ó, pôr no saquinho aqui, ó. Vambora. Primeiro foi com o pau-brasil, né, na nossa história. Depois foi com o ouro que eles levaram. E isso aí nunca teve um projeto para nos industrializar, entendeu? E aí, tipo, qual que é o grande câncer disso? O grande problema dessa porcaria toda? É que aí a nossa cultura é uma cultura assim, que é uma cultura individualista, né? Sou eu por mim mesmo, você por você mesmo, a gente um contra o outro e todo mundo se ferrando. Por quê? Porque todo mundo vai ficar pobre. Porque todo mundo vai ficar pobre, porque o Brasil não é um país industrializado, meu amigo. O país para ficar rico, ele tem que se industrializar. A gente tem uma economia de serviço só, uma economia fraca. E aí qual que é o problema disso? Você fica pensando em você mesmo, em mim mesmo, e nós todos vamos nos ferrar. Nós que eu falo, somos todo mundo que não é bilionário. Se você for bilionário, aí você tá sossegado, cara. Aí você pode pular esse vídeo aqui. Você tem que aprender outras táticas aí. Esse vídeo não é pra você, é pra majoritária população brasileira que me vê. Que é gente que trabalha quarto dia cedo, né? E assim, esse é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil, que a gente não vê nenhum cara da geopolítica falando, a gente não vê ninguém falando isso daí, né? Ou falam do jeito errado, eles não falam do caráter cultural. Então, assim, Samuel, mas você apontou que é o caráter cultural que a gente herdou lá desde a época dos portugueses, então qual que é a solução? Porque você só tá me apontando o problema. Eu vou te apontar a solução agora. A solução, pessoal, é não a educação clássica da escola, que é uma educação inútil. Porque é uma educação capitalista que é voltada para você virar um escravo, basicamente. Você pode estudar, eu não estou tirando isso da cabeça, eu sou formado em história. Eu conheço os modelos de educação. O atual é o modelo capitalista, que é feito para você trabalhar até morrer, e o Brasil ser um país agroexportador até o fim dos tempos. A educação é feita para isso. A cura para isso é a gente desenvolver espaços como comunidades estoicas do estoicismo, que é uma filosofia que faz você refletir. E quando você reflete, você passa a pensar estrategicamente. Aí você vai se tornar o russo. O russo pensa exatamente assim, o russo é estratégico. Ele não fica pensando de uma maneira 100% emocional como o brasileiro. O russo é mais frio. E quando eu falo frio, ele pensa como um jogo de xadrez as coisas, geopoliticamente falando, economicamente. E obviamente os caras vão dominar o mundo. Por quê? Porque eles pensam de maneira estratégica. E a nossa cultura, ela é uma cultura voltada muito rica, mas tem esse grande calcanhar de Aquiles, né? Que é o povo não gostar de estudar. Estudar coisas úteis como estoicismo, como filosofias que fazem você refletir, estudar estratégia, do Robert Greene, por exemplo, que ele estuda estratégia, que vai te impactar na vida, você vai parar de ser uma pessoa reacionária e vai passar a ver o mundo como um tabuleiro de xadrez. E a longo prazo, não a curto prazo, isso te coloca numa posição chave. Você passa
a passar a dominar o jogo quando você joga como xadrezista. E então, eu diria que para você que quer mudar o jogo, você tem que se inscrever no meu canal. Eu estudo estoicismo já faz anos, sou formado em história. Não penso de uma maneira reacionária. E realmente, cara, eu acho que se você quer pegar e mudar isso, passa por você também. E meu objetivo aqui não é meramente para fins lucrativos nesse canal. Não é só para isso. O meu objetivo aqui é levar essa mensagem para você que é brasileiro, pobre, e está se sentindo perdido. Para você passar a começar a estudar estoicismo comigo, vir aqui aprender estoicismo, se tornar uma pessoa sábia, se tornar uma pessoa que cuida da saúde, do corpo, né? Esse é meu objetivo, pessoal, é fazer o Brasil passar a ter uma nova forma de educação, que, além das escolas. Eu não sou contra a escola. Você tem que ir lá fazer ensino médio, aprender matemática, português. É essencial, viu? Porém, você tem que ter um algo mais que é o estoicismo. O estoicismo e o realismo filosófico, que são a minha doutrina aqui, eles pregam que você seja calmo e pense de maneira racional, estratégica. E eu quero fazer vídeos explicando o que é estratégia. Tem meus vídeos aqui que você pode refletir sobre a vida, se tornar mais consciente. E é isso que é poder, né? Se eu pegar e começar a fazer esses vídeos, eu vou inspirar pessoas a começar a fazer vídeos igual, né? Você vai ver isso ainda. O meu modelo de estoicismo, que também mistura estratégia, que eu tô criando, outras pessoas vão copiar. E esse é meu objetivo, é pegar e criar uma sociedade de pessoas estratégicas, não somente a nível individual. Porque se você começa a colocar uma semente de estratégia na sociedade brasileira, estratégia de verdade, com uma base filosófica, científica, isso começa a mudar o pensamento das pessoas a longo prazo. E aí vai ter uma mudança social, entendeu? A ideia, pessoal, transforma a sociedade. Você vai ver isso no meu canal.